bom dia. Gente, eu tô aqui porque vocês imaginam já o motivo, né? Tive um sonho muito ruim. E eu preciso entregar. Ai, que horror. Eu vou até fixar aqui pra vocês entenderem o assunto. Eu acabei de acordar, tô de pijama ainda. Já entrou 20 pessoas, 19, 20 pessoas. Eu vou começar a falar, gente, tá bom? Eu acabei de acordar, nem levantei da cama, só limpei meu rosto e coloquei um filtro. Porque eu acabei de sonhar com a grande tribulação e foi algo muito horrível. Nesse sonho eu sonhei com os cristãos que ficavam. E nesse sonho Deus permitiu, no sonho, eu ficar para ver o que acontecia, tá? Eu sonhei que era aqui no Brasil e o anticristo estava reinando e ele fazia vários campos de concentração no Brasil. Eu tô falando da situação no Brasil, tá? A igreja saía e muitos cristãos ficavam. E aí, o que o anticristo fazia? Ele pegava vários terrenos baldios, terrenos grandes que não tem construção, tipo de mato, sabe esses terrenos bem grandões? E aí ele levantava galpões de forma assim muito rápida, galpão assim de madeira, uma coisa bem fajuta mesmo. E aí ele jogava os cristãos lá dentro e cercava com muro e cerca elétrica. E aí os cristãos eram jogados lá dentro, homem, mulher, como se fosse bicho. A gente estava dentro de um matadouro. E aí tinha várias pessoas que trabalhavam para o anticristo, que eram tipo soldados, mas eles eram igual açougueiros. Eles eram igual açougueiros, eles tinham armas e facas, e os cristãos estavam jogados dentro desse campo de concentração, igual bicho, igual boi, igual vaca, pronto para o matadouro. Só que assim, lá dentro desse campo de concentração que eu estava, era banco de órgãos, né? Então os cristãos eram usados para terem os seus órgãos retirados e usados para salvar as pessoas que negavam Jesus. E ali as pessoas eram tratadas como boi e vaca indo para o matadouro. E aí eles tiravam os órgãos das pessoas sem anestesia. Eles amarravam as pessoas e abriam as pessoas vivas, tiravam os órgãos, porque eles queriam que as pessoas negassem Jesus mesmo na dor. E as pessoas que estavam dentro do campo de concentração não negavam, a maioria não negava, a maioria realmente queria morrer. E então a maioria morria dessa forma. Eram amarradas e eram abertas, vivas, sem anestesia, e os seus órgãos eram retirados. E aí, o que acontecia? A carcaça do corpo dos cristãos eram usados como alimento para os cristãos vivos. Era usado como alimento, a carcaça. Então, os cristãos, além de ficarem jogados dentro desse campo de concentração, eram usados como banco de órgãos vivos, sem anestesia, eram torturados para os órgãos serem retirados. A carcaça, o que restava do corpo, era usado como alimento para os outros cristãos. E aí eu via que a carcaça, os próprios cristãos, tá, que tinham que fazer tudo, tinham que pegar a carcaça, tinham que picar e deixar no muro para secar igual carne seca, porque não tinha fogão, não tinha luz, não tinha nada. A única luz que tinha era pros capangas, né, do anticristo matarem as pessoas. O chão desse lugar era puro sangue, sangue seco. O cheiro era de açougue, mas era muita morte,
Era cheiro de muita morte. O chão era puro sangue. Sangue, sangue seco. Você pisava assim, o seu pé grudava no sangue seco. Só sangue no chão. E pedaços de carne humana secando no sol para as pessoas comerem. E tinha moscas, a carne apodrecia. Muitos cristãos preferiam morrer de fome do que comer a carne dos irmãos. E alguns não aguentavam de fome e começavam a comer, né? No sonho, eu tentava fugir do campo de concentração. Era de dia, muita gente tentava fugir, porque era horrível, era horrível. Era pior do que o Hitler fez com os judeus, era pior, tá? Era pior, porque no tempo do Hitler, os judeus tinham roupas, eles tinham cama. Onde eu vi, não. Onde eu vi, não tinha roupa, não tinha cama, não tinha chuveiro, não tinha organização, não tinha nada. Era todo mundo enfiado no galpão, igual bicho, comendo carne humana, sendo amarrado e tendo os órgãos arrancados vivos, porque eles queriam que o povo negasse Jesus. E aí, quando eu tentei correr, várias pessoas estavam tentando fugir do campo de concentração. Era de dia. E aí, quando eu tentei fugir também, eu saí para fora de dia. Quando eu olhei para fora, tinha várias pessoas vivendo as suas vidas normalmente. As pessoas que negavam Jesus, as pessoas que adoravam o anticristo, tinham as suas vidas normais. Então eu saí pra fora, eu vi várias pessoas na calçada com roupa da moda, tomando sorvete, brincando, sabe? Várias pessoas assim com a vida super bem, com a vida normal. E essas pessoas sabiam quem nós éramos e eles nos tratavam como se a gente realmente fosse boi e vaca indo pro matadouro. As pessoas não tinham sentimentos, não tinham empatia. A humanidade não tinha dó dos cristãos. O anticristo, ele realmente conseguiu convencer as pessoas que os cristãos eram tipo escória da sociedade. E aí as pessoas olhavam assim pra gente e continuavam suas vidas. E os cristãos ficavam, socorro, socorro, me ajuda. Aí as pessoas olhavam, tomavam sorvete assim, ó, e ignorava e continuava com suas vidas. E aí, de repente, eu vi que alguns cristãos conseguiram escapar do campo de concentração, pularam a cerca, preferiam levar choque mesmo. Levavam choque pulando a cerca, mas conseguiam escapar. Aí tinham soldados do lado de fora. E aí alguns que escapavam morriam com um tiro na cabeça. Aí o que eu pensei, eu falei assim, eu quero escapar porque eu quero morrer com um tiro na cabeça. Eu falava. Eu quero morrer com um tiro na cabeça. Era meu desejo. Eu queria pular a cerca, levar o choque, pra cair no pé do soldado e morrer com um tiro na cabeça. Eu não queria mais, eu não aguentava mais aquela tortura, aquela situação. Todo aquele sofrimento. Então, o meu maior desejo era morrer com um tiro na cabeça. Se tornou a minha esperança. Aí no sonho eu pulei a cerca, caí na calçada, e aí no sonho, o Jackson estava comigo. Ele também tinha ficado no sonho, e eu vou explicar para vocês o porquê que Deus me disse que a gente ficaria, o motivo que a gente ficou, Deus me mostrou também, tá? É claro que isso não significa que eu vou ficar, mas é um alerta que vai servir para todo mundo, o motivo, tá? E no sonho, mas no final eu vou contar o motivo. E no sonho, eu via várias faixas penduradas na rua. Várias faixas. Como se fossem leis. Explicando o porquê da nova era, as novas leis da nova era. E todo mundo tinha aceitado. E em uma das faixas estava escrito assim: foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico
tóxico, isso traz depressão. Foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico destrói o psicológico dos seres humanos. Foi comprovado cientificamente que cada ser humano tem atração pelo no mínimo 5 pessoas. Estava escrito na faixa. Foi comprovado cientificamente que cada ser humano tem no mínimo atração por 5 pessoas. Essa humanidade terá uma vida saudável. Vamos viver a verdadeira liberdade. Estava escrito isso, eram as leis da nova era. Não existia mais casamento, era proibido casamento entre 2 pessoas, tá? Era a lei que você se relacionasse com no mínimo 5 pessoas, para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional. E tinha outra faixa escrito: o cristianismo sempre foi a praga da sociedade. Por que vamos... Aí estava escrito na faixa assim: por que vamos extinguir o cristianismo? Porque o cristianismo é a doença da humanidade. Sabe? Várias faixas escrito desse jeito, só várias faixas. E aí eu olhava para o lado, e aí o soldado no sonho pegava o Jackson, e o Jackson se ajoelhava, ele dava um tiro na cabeça do Jackson, aí o Jackson morria. Aí eu ficava aliviada, eu falei, ufa, foi. Porque eu sabia que o Jackson ia ser salvo. Aí no sonho deram um tiro na cabeça do Jackson, o Jackson morria. Aí eu fiquei aliviada, eu não chorei. Era tanto sofrimento que a esperança das pessoas era levar um tiro na cabeça. E quando eu vi o Jackson levando um tiro na cabeça, eu fiquei aliviada. Falei, foi pra glória. E aí no sonho, quando eu vi que o soldado ia dar um tiro na minha cabeça, eu fiquei tão feliz que eu fechei meus olhos e eu falava, obrigada, Jesus. E aí quando eu falava, Jesus, recebe minha alma, recebe, Senhor. Quando eu falei isso, o soldado escutou que eu estava entregando minha alma para Jesus receber. Aí ele foi e falou assim, você acha que você vai para Jesus agora? Você não vai, não. Você acha que você vai para Jesus com um tiro na cabeça? De forma rápida? Você não vai, não. Você vai no machado. Você quer encontrar o seu Jesus? Você vai no machado, você vai ser picado aos poucos. Quando eu escutei isso no sonho, eu fiquei desesperada, porque eu não queria morrer picada por machado. No sonho, eu saí correndo. Eu queria entrar no meio do mato, só que eu não tinha força, porque eu estava tão desnutrida, porque eu não estava comendo a carne humana. Eu preferi morrer de fome do que comer a carne humana. Então eu estava tão fraca que eu não aguentava correr. E aí no que eu tentei correr, o soldado, ele vinha atrás de mim dando risada. Aí ele falava, não adianta correr não tem pra onde correr. Não adianta correr, aceita o seu destino. Você vai pro machado. Não adianta correr, ele dava risada, não adianta correr. Então, eu lembro daquela passagem bíblica que diz que o povo procurava a morte e não encontrava. Porque eu realmente queria morrer. Eu queria que eles me matassem logo. Mas eles não me matavam. Porque eles queriam me segurar ao máximo para eu negar Jesus. Então, os cristãos que morriam com um tiro na cabeça eram sortudos. Eram sortudos. Só que assim, eu queria que eles me matassem, eu queria que eles me matassem logo, mas eles não me matavam. Eles me seguravam viva o máximo de tempo, porque eles queriam que eu negasse Jesus na tortura. Então, o anticristo não matava os cristãos. Ele fazia de tudo para não matar. Sabe? Um ou outro que morria. Mas ele segurava no máximo, porque ele queria matar cristão por cristão na tortura. Porque ele queria que o povo negasse Jesus. Ele queria que o povo negasse. E aí vocês não sabem como que acabou o sonho. Quando eu olhei pro lado assim, ó, apareceu o anticristo. Eu vi o anticristo. Ele estava na calçada, aí ele olhou assim para dentro do campo de concentração.
Ele ficou olhando assim, ó, pra ver se tava tudo funcionando ok. Ele foi averiguar. Aí ele olhava assim, ó. Sabe quem que era? Jared Kushner. Então eu tô gravando esse vídeo para afirmar aqui como profeta do Senhor, sem sombra de dúvidas, eu digo com convicção, porque Deus me revelou de uma vez por todas, porque antes eu falava que ele era suposto, agora eu afirmo para vocês, eu afirmo diante de Deus, que o Jared Kushner é o anticristo. Deus me revelou o Jared Kushner em 2017. Em 2017, Deus me mostrou que era ele. Mas como eu tava com medo, já tem vídeo que eu falo sobre isso, eu tava com medo de falar coisa da minha cabeça, aí eu comecei a falar suposto. Mas agora eu afirmo para vocês, sem sombra de dúvidas, como profeta do Senhor diante de Deus, que o Jared Kushner é o anticristo. Ele é. Tá? E o Jared Kushner já tem 40 e poucos anos. Ele já tem 40 e poucos anos. E no sonho que eu tive, ele não estava velho. Ele estava com essa mesma carinha aí. Tá? Então, gente, tem muita gente pensando aí que o arrebatamento vai ser daqui 5, 10 anos. Eu não sei. Porque Deus não dá datas. Mas no sonho que eu tive, o Jared Kushner era o anticristo e ele tava com essa cara aí. Tava novinho. Ele não tava velho. Ele não tinha cabelo branco nem nada. Era desse jeitinho aí. E foi terrível. Foi terrível. E no sonho, Deus me mostrava o porquê que eu ficava no sonho. Eu tava casada com o Jackson, só que no nosso relacionamento não havia mais pureza. Presta atenção. Olha isso. Eu ficava com o Jackson, não era por pecado devastador, não. Ela bebia, ela fumava, ela era prostituta, ela ia na balada, não. Sabe por que a gente ficava? Porque eu e ele tinha perdido a pureza. Eu e ele tinha perdido a pureza. Então, no sonho, a gente não fazia mais amor, a gente fazia sexo. Eu e ele casado, a gente não fazia mais amor puro, como eu preguei pra vocês recentemente. Que o leito do casal tem que ser santo, tem que ser puro. Todas as vezes que um casal cristão tem que orar antes do sexo, tem que orar, tem que consagrar o Senhor. Então, olha o motivo pequeno que a gente ficou. Eu e o Jackson ficou porque o nosso sexo não tinha mais pureza. Por esse motivo. Então imagina quem está no pecado grande. Se por esse motivo pequenininho a gente ficou. Por esse motivo pequenininho. E outra coisa também, apegado aos bens dessa terra. A gente estava apegado. Preocupado com os bens dessa terra. Preocupado. Ah, tem que pagar isso, pagar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Por esses dois motivos. Apegado aos bens dessa terra, preocupado com os bens dessa terra e perdido a pureza no sexo. Foram esses dois motivos que eu e o Jackson não subiu no arrebatamento e a gente foi, assim, torturado no campo de concentração pelo anticristo Jared Kushner. Tá? Então foi por esse motivo. Assim, ó. E tem gente que acha que vai subir no arrebatamento de qualquer jeito. Não vai. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, pra te falar. Cara, sai do pecado. Se conserta com Deus. Busca pureza.
busca santidade, tira o foco das coisas da terra, vai focar na tua salvação. Porque o arrebatamento está muito perto. E no sonho, a igreja tinha subido, tá? A igreja tinha subido. Eu sonhei com os que ficaram. E foi assim, ó, terrível. Eu acordei aflita, desesperada. Aí eu falei pro meu marido, eu tenho que gravar. Ele falou, você vai gravar assim de pijama? Eu falei, você não tem noção do sonho que eu tive. Que meu marido falou assim pra mim, você espera, vai se arrumar. Eu falei, não, você não tem noção do que eu tô sentindo aqui. Eu não posso esperar. Eu não posso ter a vaidade de me arrumar pra gravar. Eu tô acordando, eu tenho que gravar e falar pra mostrar a realidade. Do peso, da aflição que eu tô sentindo. Então é isso, gente. Foi esse sonho que eu tive. Jared Kushner é o anticristo. Se você confia no meu ministério, se você crê que Deus é Deus na minha vida, diante de todas as profecias que têm se cumprido, creia no que eu estou falando. Vocês que são minhas ovelhas. Eu estou afirmando, não tenham dúvida. Não tenham dúvida, em nome de Jesus. Eu estou falando aqui com propriedade. Meu Deus, o Jared Kushner é o anticristo. Ele é. Não tenham mais dúvida disso. E se preparem. Se preparem para o arrebatamento. Esquece tudo. Esquece tudo. Esquece apego na terra. Esquece, cara. Esquece. Vai cuidar da tua salvação. Vai para a igreja. Você que está desigrejado, corre para a igreja. Corre. Ah, fulano não olha na minha cara. Cara, você não tem noção do que vai ser o governo do anticristo. Vai para a igreja. Volta para a igreja, você que está desigrejado. Volta para a igreja em nome de Jesus. Volta para a igreja, cara. Escuta o que eu tô te falando. Ah, minha igreja não é perfeita. Você vai... Se você ficar na grande tribulação, você vai implorar pela igreja imperfeita. Se você ficar na grande tribulação, você vai implorar amargamente pela igreja imperfeita. Amém? Então, da parte de Deus eu digo, vai se consertar, sai do pecado. Se purifica, se santifica, se conserta, busca pureza, desapega dos bens dessa terra. E você que está desigrejado, volta para a igreja urgentemente, volta. Porque no sonho que eu tive, eu não vou dar datas, mas olha, o Jared Kushner não estava velho, ele estava com essa carinha aí, que ele tem hoje, tá? Então é isso, gente. A paz, que Deus abençoe vocês.